funciona a caderneta de poupança e por que fala-se tão mal dela? Eu sou a Fabiana, do Mulheres com Dinheiro, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre caderneta de poupança. Em uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, IACVM, Comissão de Valores Mobiliários, foi verificado que 7 em cada 10 brasileiros guardam seu dinheiro na poupança. É o investimento, sem dúvidas, mais tradicional do Brasil. Antigamente, pouquíssimas pessoas guardavam dinheiro para investir. E também não havia a facilidade da tecnologia que a gente tem hoje. Hoje, pela internet, com alguns cliques, você transfere seu dinheiro da conta corrente para a conta da corretora e escolhe a aplicação que vai fazer. Mas antigamente era preciso comparecer à agência bancária, conversar com o gerente, enfim. A caderneta de poupança era a aplicação mais facilitada e por isso ela caiu no gosto das pessoas. Na verdade, ela nunca foi uma opção de investimento, porque apesar de ser isenta do pagamento de imposto de renda, sua rentabilidade sempre foi muito baixinha. Apesar da caderneta de poupança ser a aplicação financeira mais conhecida do Brasil e a mais adotada pelo brasileiro, ela está longe de ser a melhor alternativa para o seu dinheiro. Em outubro de 2019, quando esse vídeo está sendo gravado, a taxa Selic está a 5,5% ao ano. Taxa Selic ela serve de referência para a economia brasileira. É uma ferramenta que o governo utiliza para controlar a inflação do país e tem por objetivo aquecer ou desacelerar a economia. Então, se o governo entende que a economia está muito acelerada, as pessoas estão comprando muito, a inflação está alta ou está crescendo, o Banco Central aumenta a taxa Selic, ou seja, a taxa de juros, para desacelerar a economia. Os preços tendem a baixar ou ficar estáveis como consequência desse controle da inflação. Isso porque os juros do crédito, do parcelamento, do cheque especial estavam muito altos. Já ao contrário também acontece, se o governo baixa a taxa Selic, que é o que vem acontecendo ao longo de todo esse ano, ele tem como objetivo aquecer a economia, estimulando o consumo. O crédito fica mais acessível, já que os bancos tendem a baixar as taxas de juros e a inflação tende a subir. Assim funciona a taxa Selic, que pode ser entendida como um indicador da nossa situação econômica. Como a nossa economia não é estável, é preciso que o governo busque um equilíbrio e garanta que o dinheiro continue circulando. E essa é a taxa Selic meta, que é o que a gente vai considerar aqui para analisar o rendimento da poupança. Então, o rendimento da poupança ele é determinado pelo comportamento dessa taxa Selic, mais alta ou mais baixa, e da variação da TR, que é a taxa referencial. Mas desde 2017, desde o final de 2017, essa taxa é igual a zero. Então, muita gente nem considera ela. Por isso que muita gente fala que o rendimento da poupança é igual a 70% da Selic. E só. Desde 2012, a regra de funcionamento para a poupança é a seguinte. Se a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, a poupança vai render 0,5% ao ano sobre o valor depositado mais a TR. Mas se a taxa Selic estiver igual ou abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic mais a TR. Ou seja, com a Selic abaixo de 8,5%, como está acontecendo aí em 2019, a rentabilidade da poupança diminui e muito. Então, qualquer outro investimento que renda mais do que 70% da taxa Selic já ganha da poupança. Com a Selic a 5,5% no cenário atual, a poupança rende 70% desse percentual, o que hoje equivale a mais ou menos 3,85% ao ano, ou aproximadamente 0,32% ao mês. Lembrando que esses valores são aproximados, tá? Porque tem ainda os juros compostos. Então, por exemplo, se você investe R$1.000 na poupança com um rendimento de 0,32% ao mês, você terá como rentabilidade mensal R$ 3,20. Se computarmos a rentabilidade anual, por ter investido R$1.000 durante um ano, você recebe R$ 38,50 de rendimento. Então vamos lá.
A poupança é uma aplicação de alta liquidez, mas você não pode considerar isso com rendimento diário. O que é alta liquidez? Você pode retirar o seu dinheiro quando você quiser. Só que o rendimento da poupança não é diário, ela não rende todo dia. Ela só rende depois de 30 dias que o teu dinheiro está depositado lá, né? 30 dias contados a partir da data de depósito. Os juros da poupança consistem nesse rendimento, que só serão repassados para você após os 30 dias. Então, se você retira lá suas economias da poupança no 29º dia útil, você não recebe nada de rentabilidade durante aquele período. Você só recebe 30 dias após ter colocado o seu dinheiro na poupança. É o que a gente chama de aniversário da poupança. Se você depositou no dia 10 do mês seguinte ela faz aniversário e a partir dali você começa a receber os juros. Só que ainda tem um outro fator que desestimula manter o dinheiro aplicado na poupança. A gente não pode esquecer de calcular a rentabilidade real. E o que é rentabilidade real? É a rentabilidade da poupança, ou seja, 70% da Selic mais a TR, descontado o IPCA, Índice de Preços do Consumidor Amplo, que é o índice oficial para medir a inflação no Brasil. Então, rentabilidade real é o que de fato entra no seu bolso. A gente tem que calcular a inflação, porque por causa dela, o nosso dinheiro perde valor ao longo do tempo. Quer ver? Vá hoje ao supermercado. Veja se com 100 reais você consegue comprar a mesma quantidade de produtos que você comprava há um ano. Não consegue por causa da inflação, seu dinheiro perdeu o valor de compra. Mas voltando lá para o nosso exemplo, com uma rentabilidade anual de 3,85% ao final de um ano, você consegue retirar R$ 1.038,50. Só que como seu dinheiro foi corroído pela inflação, que nos últimos 12 meses foi de 2,89%, como ele perdeu o valor de compra, você precisa fazer esse cálculo da rentabilidade real. Se R$ 1.000 há um ano equivalem a R$ 1.028,90 agora, significa que, na verdade, você ganhou R$ 9,60 de rentabilidade. Ou seja, a rentabilidade da poupança no último ano foi de 0,93%. Você deixou R$ 1.000 na poupança durante um ano e, por ter emprestado esse dinheiro ao banco, ele te remunerou com R$ 9,60. Tá vendo por que poupança não pode nem ser considerado um investimento? É um péssimo negócio para você, mas é um excelente negócio para o banco, que aplica a maior parte deste valor em financiamentos imobiliários e empréstimos. Ou seja, você empresta para o banco emprestar para você, com uma diferença. Os juros que ele te cobra são muito maiores do que os juros que ele te remunera. É ou não é o negócio da China? E a grande maioria da população continua guardando dinheiro na caderneta de poupança, sendo seu lugar preferido para juntar as suas economias. Existem muitas opções tão seguras quanto a poupança, porém com rentabilidade bem melhor do que a dela. Então, hoje em dia, só aplica em caderneta de poupança aquela pessoa que não tem acesso à informação e que não consegue fazer comparações com outros tipos de investimento. Só que isso será um assunto para os outros vídeos em que a gente vai ver rendimentos melhores do que a caderneta de poupança.